Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos. Quem não me conhece, eu sou médico, clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. E o programa Dicas de Saúde promove saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitas coisas doces. Evitar fumo, evitar excesso de álcool, outras drogas, evitar. Fazer atividade física evita muitas doenças. O ser humano foi feito para o movimento. Se ficar parado, a doença toma de conta. Atividade física para qualquer idade. E também a gente acompanha as campanhas das sociedades médicas, sociedades de saúde. Por exemplo, esse mês de setembro tem várias campanhas. Entre elas, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo de conscientização sobre o suicídio. Essa tristeza que é o suicídio. Por isso, todo setembro tem essa campanha, Setembro Amarelo. Conscientização do suicídio. Agir é salvar vidas. Estou aqui com o Josianberg, que é o operador de som e áudio. Está com um pouco de eco, né? Um pouquinho de eco. E o Josianberg está aqui conosco. Daqui a pouco, se der certo, a gente vai colocar no ar a live no Facebook FM Padre Cícero 104,5. Estamos tentando organizar aqui. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre o Setembro Amarelo. É o Dr. José Péricles. Ele é médico, psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará. É médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo. É professor das Faculdades de Medicina Estácio FMJ e UPE. Bom dia, doutor José Péricles. Obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui mais uma vez no Dica de Saúde para a gente poder falar sobre essa campanha do Setembro Amarelo tão importante. Vocês já sabem que o assunto vai ser Setembro Amarelo, principalmente suicídio, mas é uma oportunidade de tirar dúvidas sobre várias doenças mentais, né? Inclusive algumas que podem contribuir com essa desgraça que é o suicídio. Então, quem tiver dúvidas sobre depressão, sobre distúrbios afetivos, é um momento de tirar dúvidas, de perguntar ao nosso convidado, Dr. José Péricles, médico, psiquiatra e médico do sono. E você pode acompanhar esse programa na Radiosnet, se der certo daqui a pouco no Facebook e também nas nossas redes sociais a qualquer momento. Nós temos os podcasts no YouTube, o podcast Gastroclínica Vasconcelos e o podcast Dicas de Saúde. Então você pode acompanhar em outro momento, indicar esse programa para alguma pessoa. Tem também o site do Tony Santos, clubesintonia.com. O Tony Santos faz 4 podcasts, ele deixa 4 programas gravados, quando entra um sai o mais antigo, e você também pode ouvir esse programa no site clubesintonia.com. Acompanhe durante todo o mês de outubro, que é o mês missionário, daqui a pouco vamos chegar em outubro, o programa especial Igreja em Missão. De segunda a sábado, 8 a 9 da noite, apresentação José Batista. Divulgue esse programa e sintonize FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Então vamos começar perguntando ao Dr. José Péricles sobre esta campanha, né? Esta campanha tão importante, uma campanha que está sedimentada já está ganhando corpo, e a gente gostaria de saber, com todo esse problema da pandemia, com todas essas dificuldades de comunicação, talvez nem tanto de comunicação, mas de presença, né? De ser presencial.
Mas a gente pergunta, como funciona a campanha do Setembro Amarelo, Dr. José Péricles? Pronto, a campanha do Setembro Amarelo, ela já está cada vez mais presente nas nossas vidas. Ela começou em meados de 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, junto com o Conselho Federal de Medicina e também com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que inclusive já está aqui no Juazeiro funcionando, é o DISC 188, para que a pessoa possa se comunicar com alguém em qualquer hora do dia. Então foi começando ali em meados de 2015, 2016, foi pegando força, estátuas e monumentos pelo Brasil começam a se iluminar de amarelo para poder a gente se lembrar dessa campanha, né, do Setembro Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população acerca do suicídio. O suicídio realmente é algo que pode acontecer de forma drástica, de forma repentina, em muitas famílias, infelizmente, acontecem por nosso país, mas apesar de toda a dor de quem já conviveu com algo muito semelhante ao suicídio, ou então com ele, apesar de toda essa dor, a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque a incidência de suicídio no mundo inteiro e no nosso país é muito alta. O Brasil está entre os 10 países do mundo que mais ocorre suicídio. Então, apesar de toda essa dor, todo esse sofrimento dos familiares, a gente precisa falar um pouco para conscientizar aquela pessoa que possa estar passando por algo que pode levar ao suicídio. Para isso, a campanha de Setembro Amarelo, para isso que a gente está aqui, para isso que a gente pede um pouquinho da atenção de vocês, para que a gente possa falar e, quem sabe, a gente possa ajudar as pessoas que hoje estão sofrendo. Infelizmente, é muito frequente o suicídio no Brasil e no mundo. E nesse tempo de pandemia, que se achava que poderia até piorar, né? Porque as pessoas ficam em casa e quando você está com os amigos ou quando você está trabalhando, você está de qualquer maneira com a mente ocupada. Então, o grande temor era que o suicídio aumentasse. Mas as estatísticas de 2020 mostrando 12.895 suicídios registrado, né, no Brasil, em comparação a 2019, que foi 12.745, houve um aumento de 0,4%. Não foi grande o aumento, mas aconteceu. Comente esses números, Dr. José Péricles. Por que será que, se os problemas mentais estão em primeiro lugar, são grupo de risco para suicídio, e aumentou tanto a ansiedade e as manifestações da depressão nesse período da pandemia? Por que não aumentou muito o suicídio? Existe uma explicação para isso? Exato. Como a pandemia é algo ainda muito recente, né? Algo que o pessoal ainda tem estudado bastante, o pessoal talvez daqui a alguns anos que a gente vai ter respostas mais claras em relação a isso. Mas de fato, né, durante a pandemia a gente ficou muito apreensivo e muita coisa também foi feita para tentar amenizar todos os malefícios que a pandemia causou. Eu mesmo trabalho em serviço público de saúde e a gente mesmo, na medida do possível, hoje em dia está praticamente normalizado, apesar de que a gente sempre pede, né, aquelas medidas especiais. Mas infelizmente aumentou as taxas de suicídio e a gente nunca pode esquecer que a contabilidade desses dados em muitos países, e principalmente no Brasil particularmente, quer dizer, a gente tem esses dados subnotificados. A gente tem como se fosse uma espécie de que existe mais casos, só que os médicos, os profissionais de saúde nem sempre assinalam nos atestados de óbito, seja por qualquer motivo, né? Mas acaba que a gente tem esses números um pouco menores do que deveria ser. Então a gente imagina que esses dados talvez até sejam um pouco mais do que ocorriam. Outro aspecto relevante é que quando a gente tem, né, o suicídio, a gente tem métodos de encontrar soluções ou para não ocorrer ou para ocorrer. E nos espaços urbanos a gente tem uma facilidade grande de cometer o suicídio, seja em pontes, seja em lugares mais perigosos. E com a pandemia, muitas pessoas restritas em casa, o acesso a meios letais também diminuiu. É outra coisa que os cientistas têm falado durante essa pandemia para não ter aumentado tanto assim. Mas a gente espera, né, que os números consigam
pelo menos estabilizar ou diminuir nos próximos anos, é um dos motivos da campanha do Setembro Amarelo, que tenta falar sobre o suicídio. Hoje o assunto é da campanha Setembro Amarelo. Conscientização, prevenção de suicídio. Agir salva vidas. Com o Dr. José Péricles, médico psiquiatra, médico do sono. Você pode participar pelo 3512-2000, fazer sua pergunta. O Gilsenberg está aqui para ouvir seu questionamento, sua pergunta. Esse número 3512-2000 também é o número do WhatsApp. Você pode mandar sua dúvida, sua pergunta em forma de áudio, falando, né? Escrito ou falando. O do Josenberg passa para cá, para o nosso entrevistado, Dr. José Péricles. Você sabia que o Terço da Misericórdia, que acontece aqui na igreja, Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em frente ao Colégio Salesiano, todas as sextas-feiras, às 15h, já pode ter a participação do ouvinte? Já pode ser presencial? Que maravilha, né? Então, se você quiser participar do Terço da Misericórdia aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, às sextas-feiras, 15h, esse Terço da Misericórdia é conduzido pelo Francisco Freitas. Você pode vir, contanto que você venha preparado, né? Você traga seu álcool em gel, venha de máscara, mantenha o distanciamento das pessoas que já estarão aqui ou que chegarão depois. Então, respeitando esses cuidados, você já pode participar presencialmente do Terço da Misericórdia às sextas-feiras, 15h. Dr. José Péricles, por que uma pessoa tira sua própria vida? Por quê? Ora, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de acontecer alguma coisa conosco. Por exemplo, a gente vai atravessar a rua, a gente olha para um lado, olha para o outro. Medo de morrer. Por que algumas pessoas não têm esse medo de morrer? O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Exatamente, foi bem interessante que você falou agora. Tem muitas pessoas que pedem ajuda, né? Marcam consulta, pedem para falar com a gente, até tem o pensamento da própria morte, até porque pensar na própria morte é muito comum. Cerca de 17% a cada 17% das pessoas, né? A cada 100 pessoas, 17 já chegaram a pensar na própria morte, nem que seja rapidinho, né? Depois que a gente passa por algum trauma na vida importante, mas nem sempre a gente vai realmente planejar e fazer alguma coisa contra a gente. Então, esse impulso de sair do pensamento e realmente ir para o ato, a gente tem muita coisa envolvida, sentimentos de desesperança, da gente não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, a personalidade de cada um. A gente chama isso de fatores de risco. Personalidades um pouco mais impulsivas, um pouco mais ansiosas, podem infelizmente facilitar nisso tudo. Outros fatores de risco, a gente fala também sobre os homens. Os homens infelizmente podem cometer mais suicídio do que as mulheres, apesar de as mulheres também existirem a chance de isso acontecer. Os fatores demográficos são muito importantes. Junto com a pandemia, a gente está enfrentando uma crise não só sanitária, mas financeira também. Muitas pessoas infelizmente perderam o emprego, estão com dificuldades de conseguir um lugar de trabalho. Então o desemprego, a solidão também é fator de risco para esse suicídio. E a gente não pode esquecer, como o senhor já mencionou, dos transtornos mentais. As doenças mentais são importantes também quando a gente fala sobre suicídio. Claro que não são únicas. Ter um transtorno mental não quer dizer que a pessoa vai cometer o suicídio, longe disso, mas infelizmente as pessoas que têm um transtorno mental têm uma chance um pouco maior comparado às pessoas que não têm. FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde. Eu sou Péricles Vasconcelos e estou entrevistando o José Péricles. Dr. José Péricles é médico, psiquiatra, médico do sono e veio falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, sobre suicídio. Se é possível prevenir, ele vai já dizer, conscientizar,
Agir salva vidas. O rádio é sempre moderno, né? O rádio não perde a modernidade. Ele sabe se adaptar aos tempos, está sempre atual. Transmite sentimentos, desperta sensações, informa e alegra. É a companhia, né, de todas as horas. E a Rádio Padre Cícero tem o diferencial. Quando você divulga sua marca, produto e serviço a partir dos planos de mídias criativos com um acessível que só a rádio oferece na região, porque ela é informativa como as outras, mas ela é também educativa e religiosa. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero. Muitos já fazem parte e testemunham a satisfação dessa parceria. Você liga 3512-2000 e anuncia na FM Padre Cícero 3512-2000. Aí você vai ver acontecer os resultados. O Dr. José Péricles está falando sobre o Setembro Amarelo, conscientização sobre suicídio. Ele falou de alguns fatores de risco que faz com que uma pessoa, infelizmente, cometa um ato que nem sempre vai até o fim, né? Nem sempre tira a própria vida, mas às vezes tira, que é o suicídio. Entre esses fatores que você já citou alguns, quais são os principais que pode levar uma pessoa a esse máximo que é cometer o suicídio? Isso, existe alguns fatores de risco, né, que são condições que fica um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil de acontecer o suicídio. De vários que os pesquisadores tentam analisar, existem dois principais que são realmente muito importantes e a gente tem que prestar muita atenção. O primeiro deles é o que a gente chama de tentativa prévia. A pessoa que já tinha tentado tirar a própria vida, isso é um fator de risco muito importante. Diferente do que a maioria das pessoas pensam. Muita gente pensa que uma pessoa que já tinha tentados com a própria vida, a pessoa só queria chamar a atenção, queria só realmente exclamar alguma coisa, mas a gente sabe que não é. A tentativa prévia é um fator de risco muito importante. A pessoa pode muito bem tentar de novo e acabar conseguindo. Então esse é um fator de risco importantíssimo. Parecido com ele, tem desmembramentos desse fator de risco, como por exemplo, pessoas que realmente tentam o suicídio, vão para o hospital, seja por qual motivo, e os médicos, os enfermeiros acabam não ficando com o paciente muito tempo, que o paciente vai lá, faz uma lavagem intestinal, faz a sutura, né, coloca os pontos, né, em alguma ferida e acaba mandando para casa com muita facilidade. A alta precoce também é um desmembramento dessa tentativa prévia, pode dificultar a chance da pessoa melhorar. E um segundo fator de risco muito importante é o transtorno mental. A gente tem diversos transtornos mentais que aumentam a chance de suicídio. A pessoa ter você ter o diagnóstico, um médico lhe dizer que você tem um transtorno mental como esse que eu vou falar, não quer dizer que você vai cometer suicídio, nem pensar nele de forma alguma, mas infelizmente pessoas que têm eles acabam aumentando a chance, como os transtornos de humor. Os transtornos de humor a gente tem dois principais, é o transtorno afetivo bipolar e a depressão, a famosa depressão que a gente sempre fala sobre ela. Infelizmente é um fator de risco importante, assim como o transtorno por uso de substâncias, ou seja, dependência ao cigarro, dependência ao álcool, dependência a outras drogas ilícitas, transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtornos graves de ansiedade ou transtornos psicóticos. Todos estes transtornos mentais, infelizmente, aumentam a chance de cometer o suicídio, assim como as tentativas prévias. Cabe talvez a gente a identificar precocemente, a gente realmente ir para o médico, fazer o diagnóstico para saber se a pessoa tem ou não tem
alguma coisa parecida com isso. Portanto, Dr. José Péricles, pelo que você está nos dizendo, já que são fatores que podem aumentar a chance de um ato trágico desse, como suicídio, se for tratado, talvez, provavelmente, diminui a possibilidade da pessoa chegar a cometer o suicídio. Portanto, podemos falar de depressão, podemos falar de prevenção. Existe uma prevenção ou estatisticamente não modifica o número de suicídio, apesar das pessoas tratadas de depressão e de distúrbios afetivos? Exato, esse tema é bem polêmico nessa área do suicídio, porque existe, a gente considera o suicídio uma causa multifatorial. Não é porque você tem um desses fatores de risco que você vai cometer o suicídio. E quando a gente fala multifatorial, quer dizer muitos, muitos fatores juntos na mesma pessoa, para que a gente possa realmente imaginar se tem ou não tem mais chance disso acontecer. Então a gente tem fatores genéticos, infelizmente famílias que tem casos nos tios, parentes, existe a chance maior. Causas sociais, existem diversos estudos sociais belíssimos que a gente pode ler com muita facilidade, muitos livros, que falam que existe uma taxa prevalente de suicídio em cada população, independente da quantidade de transtornos mentais. A gente tem causas culturais, tem países que a taxa de suicídio é muito alta, tem países que não. A gente só explica isso mesmo estudando cada população. Causas biológicas, como os transtornos mentais, e causas psicológicas, como também impulsividade, pessoas um pouco mais nervosas. Então a prevenção do suicídio é algo polêmico, mas que a gente sempre tenta pelo menos diminuir a chance, diminuir a possibilidade de algo acontecer. Quando a gente fala em prevenção do suicídio, a gente tenta ver sempre a prevenção pessoal, ou seja, cada pessoa, a forma única dela, e a gente tentar identificar a chance daquela pessoa cometer ou não suicídio, e aí vai ter ou tratamentos médicos ou tratamentos psicológicos / sociais para tentar ajudá-las. E a gente também tem prevenção social, ou seja, a pessoa que não está pensando em morrer, a população geral, a gente que está escutando, a gente tem uma importância muito grande na prevenção de suicídio. A gente realmente escutar campanhas como Setembro Amarelo, a gente está disponível para conversar, para escutar uma pessoa que está sofrendo, a gente não desprezar aquela pessoa que está, com um sofrimento muito grande, a gente acolher, pedir para ela fazer alguma coisinha, ir para o médico, ir para o profissional de saúde, a gente dificultar o acesso a meios letais. Talvez isso daí, existem muitos estudos que mostram que talvez isso seja dos fatores que mais diminui suicídio na população. Quando a gente dificulta lugares que as pessoas cometem suicídio, quando a gente dificulta o acesso aos meios, aos métodos que a pessoa comete o suicídio, então tudo isso entra na parte social da prevenção. Nunca se esquecendo da parte pessoal. As duas coisas têm que caminhar juntas. Não adianta de nada a gente sempre falar de ir para o médico, ir para o psicólogo, quando na parte social, infelizmente, não está sendo seguido. Então, oportunidades ruins de trabalho, de emprego, de educação e de acesso a meios letais. Todos os dois têm que caminhar juntos para a gente realmente diminuir a chance do suicídio acontecer no nosso meio. Muito bem, então o assunto suicídio, Setembro Amarelo, Dr. José Péricles, médico psiquiatra, médico do sono. A live já está no ar, não é isso, Josenberg? Legal, você pode nos acompanhar, você bota FM Padre Cícero 104,5 no Facebook, tá bem? Você entra no Facebook, aí bota FM Padre Cícero 104,5 e não só nos escuta, mas nos vê na live da FM Padre Cícero. O Josenberg vai colocar agora o primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Setembro Amarelo. Estamos na FM Padre Cícero 104,5 no Facebook, na live. Então você pode nos acompanhar. Ou na rádio mesmo, quem não gosta de utilizar computador, Facebook,
você nos escuta na FM Padre Cícero Rádio FM 104,5. Se você está em outra localidade, ou tem alguém em outra localidade, em outro estado, que você gostaria que nos ouvisse agora, você passa para essa pessoa o aplicativo Radiosnet. Aí a pessoa pode acessar, né, e nos ouvir. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbio 17:17. Faça parte do clube de amigos da Rádio FM Padre Cícero. Com a sua doação, a nossa missão chega mais longe, chega a mais corações. Fazendo seu cadastro como um amigo ou amiga da rádio, você nos ajuda a levar uma programação que educa, evangeliza, informa e alegra. Faça esta experiência e veja que juntos podemos transmitir o amor de Deus a quem mais precisa. Venha evangelizar junto com a gente. Saiba como ser um amigo ou amiga da rádio, ligando ou enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube de Amigos. É 3512-5824. 3512-5824, Clube de Amigos. Juntos somos mais amigos. Estamos entrevistando o médico psiquiatra, médico do sono. Daqui a pouco ele vai falar qual história é essa de médico do sono. E ele veio falar sobre o Setembro Amarelo, principalmente. A grande problemática do suicídio. Muito triste, né? E eu perguntei se tinha prevenção. Ele falou que é polêmico dizer que pode se prevenir, mas tem que se fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é tratar as doenças mentais, é você acolher, é você dar o número 188, né, do CVV, para a pessoa ligar toda vez que estiver com amargura muito grande, um impulso de tirar a própria vida. É melhor ligar para os 188 do que fazer isso. E agora eu pergunto para ele o seguinte: religião. Existe algum estudo, existe alguma evidência científica que a religião pode ajudar, que a oração, que um trabalho religioso ou que a espiritualidade pode prevenir um suicídio, Dr. José Péricles? Exato, existe sim. Existem grupos aqui no Brasil e também em outros que estudam espiritualidade. Tanto a espiritualidade é tudo aquilo que a gente realmente pensa positivo e a gente incorpora na nossa vida. E existem grupos de religiosidade mesmo. Eles tentam estudar os pacientes mais espiritualizados, mais religiosos, comparado àqueles que não têm religião ou não se encontram na espiritualidade. Pessoas espiritualizadas conseguem ter evidências de menores taxas por suicídio. Inclusive, existe na medicina mesmo, não só na medicina, mas toda a abordagem de profissionais de saúde, um contato com a espiritualidade bem maior. Porque o que é que acontece, e durante a faculdade de medicina e também de enfermagem, seja qual for, a gente até pergunta qual é a religião do paciente. Geralmente a gente faz a famosa anamnese. A gente pergunta o nome, pergunta a idade, né? Pergunta de onde vem, que cidade nasceu, pergunta a religião e fica por isso mesmo. O médico, o psicólogo, geralmente tem vergonha ou tem medo de falar sobre a religião da pessoa. E muitos grupos defendem que a gente precisa mesmo falar um pouco mais sobre religião. Existem grupos de pesquisas na Universidade de Minas Gerais, em Juiz de Fora, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que defendem essa prática e mostram mesmo que pessoas espiritualizadas que conseguem viver melhor com sua religião e com sua espiritualidade, tendo taxas menores de suicídio, tendo taxas maiores de satisfação, de menos desesperança, de menos índices de ansiedade. Então vale a pena falar sobre religião quando ela é bem trabalhada na vida do sujeito. Infelizmente existem certos grupos religiosos que são mais rígidos, que fazem com que as pessoas não conversem entre elas, doutrinam de forma um pouquinho mais complicada, e essas a gente precisa também trabalhar. Daí a importância de falar sobre religião com a pessoa que você gosta, com seu psicólogo, com seu médico, para que realmente a gente possa viver melhor e sempre exercendo a religião que a gente escolheu.
Dicas de saúde, o pessoal já está participando aqui da live. A Simone Flor, a Osana Ribeiro, dando bom dia para você também. A Cícera Salles, quem mais? A Cristiane Lima Cris, ela tem inclusive um testemunho, vamos já ouvir. E ela dá bom dia para você também. Falar logo sobre o caso da Cristiane Lima, a Cris, né? Ela perdeu o irmão, infelizmente, ela tem 9 anos. A mãe ainda está depressiva com isso acontecido. E é muito difícil, né, lidar com isso. Ela enfrenta, portanto, uma depressão, pode ser reacional, uma depressão, e ela pede assim uma luz. O que fazer, Dr. José Pérez, diante de uma situação dessa? Fazem já 9 anos, mas o luto permanece. Isso, Cristiane, né? Isso, Cristiane. A gente sente muito, né, por sua perda. A gente se solidariza também e a gente tem profundo respeito, Cristiane, não só por você, por sua mãe e por toda a sua família. Toda vez que a gente vem falar sobre Setembro Amarelo, é importante, a gente precisa, mas em compensação a gente tem plena consciência que esse período é um período ainda mais sofrido para quem já passou por algo parecido. Eu tenho amigos, eu tenho familiares que também passaram por algo semelhante e realmente não é nada fácil, a gente fica lembrando o tempo todo, quanto mais quando a gente fala com um assunto sobre esse. Infelizmente as pessoas, pelo fato de não comentarem tanto nossa cultura, né? Aqui no Brasil a gente não quer falar da morte, né? A gente sempre fala da vida, que é importante falar da vida. Infelizmente a gente não fala tanto assim da morte, quanto mais sobre isso, né? Sobre o suicídio. Então a gente fica ainda mais triste quando a gente lembra. Então, para ajudar a sua mãe, Cristiane, pode ser importante a gente ficar pertinho dela, nunca deixar ela muito tempo sozinha, seja ela independente da situação, né? E claro, Cristiane, você dividir as suas funções. Tente não ficar sobrecarregada, tentar não ficar tudo em cima de você. Você realmente pedir ajuda a seus familiares, pedir ajuda a seus irmãos, a seus tios, a seus primos. Geralmente quando a gente tem uma mãe, um pai que está passando por uma dificuldade, a gente tem a tendência de ajudar, claro, né? A pessoa que a gente ama, a gente quer ajudar a todo custo, quer levar para o médico, quer levar para alguma cirurgia quando a gente precisa, e nem sempre a gente consegue ajudar tanto assim. A gente pode se sobrecarregar. Então te sugiro a você pedir ajuda a teus familiares. E se você nota que ela está mais paradinha, que ela está mais tristinha, que ela está mais irritada, reclamando por coisas que antigamente ela não reclamava tanto, que ela está dormindo mal, quem sabe levar para um bom profissional de saúde, seja psicólogo, seja médico, psiquiatra, seja até mesmo médico geral, que entenda um pouco sobre isso, para que ela possa conversar, que ela possa desabafar. Se realmente ela estiver adoentada, talvez ela comece algum processo de psicoterapia, alguma medicaçãozinha, que existem medicaçõezinhas seguras, para que quem sabe assim ela possa melhorar um pouco daquele sentimento tão ruinzinho que ela carrega no peito, e fique a saudade, aquela saudade boa dos tempos bons que ela passou. Atenção, moradores dos bairros Leandro Bezerra, Timbaúbas, Limoeiro e os bairros vizinhos a essas localidades. Hoje, dia 19, a partir de agora, né, já começou, 8 da manhã, ou vai já começar, ainda não é 8, na Praça da Areninha, um bazar em prol da realização do aniversário do Terço dos Homens da comunidade Nossa Senhora dos Milagres. O valor de cada peça é apenas R$2. Participe do bazar em prol da realização do aniversário do Terço dos Homens da comunidade Nossa Senhora dos Milagres, na Praça da Areninha, que serve os bairros Leandro Bezerra, Timbaúbas, Limoeiro e outros bairros, né, vizinhos. Está conosco na live a Lúcia Sampaio, está também a Cecília Bezerra. Josenberg, tem
áudio, né? Tem áudio para os ouvintes interagir com o nosso convidado, Dr. José Péricles. Vamos ouvi-los. Olá, meu querido Péricles, bom dia. Um alô bem especial a você, a esse seu filho maravilhoso. A gente escuta muito das pessoas falando que é um ótimo médico, que Deus abençoe vocês sempre, sua família sempre. Também um alô para minha mãe, Socorro Melo, e todos da Vila Mirage, Elaine Rodrigues. O PA Elaine da Vila Mirage, um abraço para você, Elaine, sua família e todos da Vila Mirage em Caririaçu. Vamos ao outro áudio. Meu nome é Marlúcia, aqui no Frei Damião. Eu gostaria de uma orientação, de uma ajuda, se é verdade que o uso prolongado de medicamentos controlados, taxa preta, vermelha, se ela pode causar demência, por favor. Responda para mim, me ajuda com essa resposta. Bom dia, Marluce, tudo bem? Marluce, depende. Se realmente você está falando sobre os tarja preta, infelizmente sim, Marluce, eles têm uma chance muito, muito alta de causar dependência, de causar o famoso vício. Então tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado para você não ficar realmente nessa dependência. O mais interessante é a gente voltar para aquele médico que prescreveu a primeira vez o remédio. O médico, ele tem a responsabilidade de ajudar a pessoa, claro. Esses remedinhos tarja preta, eles ajudam muita gente, muita gente, e eu acredito que você também foi ajudada, sendo que tem uma hora que ele precisa ir embora, né? A pessoa não vai ficar tomando a vida inteira. Então quem sabe voltar ou no médico que prescreveu a primeira vez, ele tem a responsabilidade de lhe explicar e retirar o remedinho aos pouquinhos, ou voltar para outro médico que você esteja sendo acompanhada, geralmente o médico do posto de saúde, da unidade básica de saúde. Ele vai lhe auxiliar a parar na hora certa. Não adianta também você em casa, sozinha, sem ter passado pela enfermeira, pelo médico. Vou tirar, isso não pode acontecer, você pode passar mal, é importante voltar no médico. Já os tarja vermelha, não se preocupe, a imensa maioria deles não causam dependência não. Eles são ótimos medicamentozinhos, mas também não é para ficar tomando a vida inteira. Tem que voltar no médico e não só renovando a receita. Tem muita gente que vai para o médico só para pegar a receita. Não pode acontecer. Tem que ir para o médico para se consultar, para dizer como é que está, que tal, não está tomando o remedinho, para que realmente possa ser visto por quanto tempo vai tomar, né? Se vai ser muito tempo, se vai ser pouco, como tirar. Tudo isso a gente só descobre indo para o médico. Precisa ir para o médico bem direitinho e não só, né, ficar renovando a receitinha. Então espero que ajude, Marluce, para você melhorar disso daí. Festa de Nossa Senhora das Dores 2021 da comunidade de Jamacaru. A campanha beneficente em prol da festa da padroeira de Jamacaru, Nossa Senhora das Dores. São vários prêmios. Quando você adquire uma cartela, você já concorre ao prêmio maior. O prêmio maior é uma moto Honda CG 160 Start 0 km, é o super prêmio. Mas tem vários prêmios, né? Tem TV, bicicleta, tanquinho, jogo de cadeira, forno micro-ondas, forno elétrico, fogão, churrasqueira, panela elétrica, conjunto de frigideira, liquidificadores, batedeira, sanduicheiras, Bolsa Família, Bolsa Feminina, que Bolsa Família, essa foi boa, hein, José? Bolsa Feminina, calça esporte, kit beleza, enfim, são tantos prêmios. Então adquira a cartela. O último dia, o dia do sorteio final, né? O dia 26 de setembro, próximo domingo. E aí, você sabe, Distrito de Jamacaru, Missão Velha, Ceará, Diocese do Crato, toda a renda será revertida para a igreja Nossa Senhora das Dores de Jamacaru. Dr. José Péricles está falando de suicídio
E falou sobre as causas, entre as causas, né, distúrbios mentais como depressão, distúrbio afetivo. O que sente uma pessoa para procurar ajuda, para tratar a depressão, para tratar o distúrbio afetivo? O que é que essa pessoa sente que precisa ir ao psicólogo e ao psiquiatra para tratar? Isso, a depressão é super conhecida, né? Acredito que todo mundo que está nos escutando já ouviu falar em depressão, mas muita gente ainda tem dúvida, né? Muita gente acha que depressão é quando a pessoa está meio triste, fica ali de lado, chega de noite, a pessoa tenta se animar com alguma coisa e vai fazer suas coisas, quando chega de dia volta a ficar triste. Isso não é depressão, isso é tristeza. Tristeza todo mundo já sentiu e vai sentir, faz parte do ser humano, né? Deus criou a gente sentindo tristeza, alegria, nervosismo, tranquilidade. Todo mundo vai passar por esses sentimentos que são normais. Mas existem pessoas que adoecem, ficam não um dia, 2, mas ficam 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses com uma tristeza profunda. A maioria dos dias da semana, em 7 dias na semana, a maioria deles, a pessoa fica com uma tristeza muito grande, a pessoa tenta se animar, tenta jogar bola, tenta assistir um filme, tenta ficar com a esposa, com o marido, que antigamente gostava muito, brincar com os filhos, e não sente aquela mesmo prazer, não bate empolgação na coisa que antigamente gostava de fazer. A pessoa vai trabalhar, vai se divertir e não vê mais graça fazendo isso. Isso já é bem diferente de tristeza, né? A pessoa também fica com o apetite bem reduzido, come muito pouquinho, fica sem energia, não consegue trabalhar, não consegue estudar do jeito que era antigamente, a concentração foge com muita facilidade, a gente fica com insônia, não dorme bem, a gente pensa na própria morte, a gente se sente inútil. Tudo isso junto no mesmo tempo. Não adianta ter um pouquinho disso tudo ao longo da vida, não. Isso tudo ao mesmo tempo, por mais de 15 dias, a gente imagina que seja um episódio depressivo da depressão maior. E aí é importante passar no médico, porque a pessoa não tem culpa por estar sentindo isso, né? A pessoa não queria estar desse jeito. Passando no médico, a gente pode descobrir se é ou não é depressão. O médico pode diagnosticar, principalmente se for o médico especialista. O médico especialista em depressão é o médico psiquiatra. Ele vai pedir exames. Todo médico, é a obrigação dele pedir exames, porque existem algumas doençazinhas que parecem depressão, mas não é. Então ele vai pedir os exames, vai conversar com você. Ele tem que ter um tempo bom para conversar com você, para que realmente possa ser essa depressão e iniciar o tratamento. Existem várias formas de tratar a depressão, não é só com remédio, nem todo remédio é ruim, mas existem várias formas de tratar a depressão. Mas para a gente tratar a depressão, a gente precisa saber se está ou não está com depressão. E aí a gente só descobre indo no médico, seja o médico generalista, o médico clínico geral, ou principalmente o especialista, que é o médico psiquiatra. Muito bem, e nos acompanhando no Facebook, você entra FM Padre Cícero 104,5 e acompanha a live no Facebook com a Maria Aldeir, que até está compartilhando a live. Tudo bem, Maria Aldeir Barbalha? Pois é, a questão do tratamento, tem a psicoterapia, né, a terapia psicológica, e tem os medicamentos. E os medicamentos antidepressivos, eles não são tarja preta. Às vezes precisa do tarja preta porque ele é mais rápido, né? Mas não pode tomar por muito tempo. Esses medicamentos antidepressivos, mesmo eles não causando dependência química, eles podem ser tomados a vida toda, ou a pessoa também poderá um dia parar? Isso. Como a gente falou, existe o tratamento, né, que para depressão precisa do diagnóstico do médico psiquiatra, e aí a gente inicia o tratamento. Existe a psicoterapia, como o senhor falou, que são consultas com o psicólogo. Durante a consulta com o psicólogo, bom psicólogo, claro, né, a gente pode conversar, a gente pode desabafar, e o psicólogo não vai só escutar. O psicólogo vai tentar ver junto com você maneiras de enfrentar toda essa situação ruim que você está passando. Religião, como a gente falou no início, atividade física, se expor ao sol, alimentação saudável, tudo isso contribui.
no tratamento da depressão, e existe o tratamento medicamentoso. Porque o que é que acontece? A depressão também, parecido com o suicídio, é um problema multifatorial. Existem causas biológicas, que é aí onde o medicamento vai entrar. Existem causas psicológicas, sociais, culturais, que o medicamento não chega perto. Mas na parte biológica, sim. Porque durante a depressão é como se a gente tivesse uma diminuição de alguns hormônios cerebrais, hormônios que todo mundo já ouviu falar, como noradrenalina, dopamina, serotonina. Tudo isso está um pouco baixo, a pessoa não se sente bem e o medicamento vai tentar aumentar a quantidade desses hormônios cerebrais. Agora, não pode também tomar o remedinho, né? Quando alguém está tomando ou o médico passa a vida inteira. Tem um limite, tem início, meio e fim. O problema é que muita gente até procura o médico. Fala que está se sentindo mal, o médico vai lá, pede alguns exames, realmente é depressão, e a pessoa nunca mais volta no médico. Isso acontece muito, tanto no serviço particular quanto no serviço do SUS. E acaba que a pessoa vai tomando, e a pessoa nem sabe por quanto tempo vai tomar. Então não é para a vida inteira. Geralmente o tratamento inicial é cerca de 9 a 12 meses que a gente precisa do remedinho, talvez não precise mais. Isso quem decide é você, junto com o médico. É uma partilha durante a consulta médica. O médico não manda em tudo, né? É uma partilha, o paciente, né, a pessoa junto com o médico. E existem alguns casos que, infelizmente, o medicamento vai ficar sim por muitos anos, mas são casos mais graves, são casos mais recorrentes, pessoas que têm 1, 2, 3, 4 episódios de depressão na vida. Aí sim o medicamento vai ficar por muitos anos. Mas na maioria dos casos, graças a Deus, a gente não precisa de tanto tempo assim. Alguns meses serão suficientes. O médico vai pedir para você reduzir e depois tirar. O importante realmente é se consultar, não tomar o remedinho por conta própria, pedir ajuda, ir para o psicólogo e fazer tudo o que a gente orienta. Ainda bem que a maioria das depressões não são gravíssimas, mas a gente procurando, né, ajuda, a gente consegue melhorar. Dicas de saúde, Setembro Amarelo. Está conosco na live o Luciano Fernandes. Obrigado, Luciano, por elogiar a nossa família. Muito obrigado, viu, Luciano? E a dona Josefa está feliz da vida. Ela ganhou o sorteio, não foi, Jossenberg? Do psiquiatra Dr. David Gregório. Ela é na rua São Benedito, dona Josefa. Parabeniza o programa e agradece pelas consultas em que já foi atendida, né, por mim. E relembra quando o Dr. Péricles Filho era criança e hoje é esse médico do sono e fala igual o pai. Ela também agradece o brinde, o sorteio que ganhou o brinde semana passada. Obrigado, dona Josefa. E Jossenberg, mais um bloco de apoio cultural. Depois a gente volta com mais o psiquiatra Dr. José Péricles. Dicas de saúde, hoje, Setembro Amarelo, e o nosso convidado, ele é médico psiquiatra, José Péricles, e também é médico do sono, vai já falar sobre sono também. Diarista faxineira Maria das Dores, facilitando seu dia a dia, limpeza residencial, limpeza comercial, limpeza pós-obra, limpeza pós-festas, cuidadora de crianças, cuidadora de idosos. Contato, WhatsApp 8804-8938, repetindo, 9, né? 8804-8938. Maria das Dores, diarista, faxineira, para facilitar o seu dia a dia. Estamos nesse Setembro Amarelo. E para concluir a parte do Setembro Amarelo, Dr. José Péricles, se uma pessoa já tentou suicídio, se uma pessoa já tentou até mais de uma vez, ela tem muito mais chance de tentar novamente, ou as pessoas que tentam muitas vezes fica provado que não queria realmente morrer? Talvez chamar atenção, né? Ou não devemos confiar nisso? Essas pessoas são consideradas grupo de risco para o suicídio.
Isso, elas são consideradas grupos de risco, sim. E parece até engraçado, né, a gente pensar assim, porque realmente a pessoa já tentou várias vezes, né, e acabou não conseguindo, mas nada impede dela tentar mais uma vez com um método diferente e acabar conseguindo. O perigo que dá não é nem tanto as tentativas, e sim a mudança do método. E talvez a vida da gente sempre passa, né, a vida da gente sempre muda, aqueles sentimentos da gente ficar sem esperança com a vida, ele pode aumentar, e a chance dela tentar de novo com um método diferente vai acontecer, e ela pode morrer. Então é importante que a gente fique pertinho dessas pessoas, que a gente não despreze, que a gente não ache que é besteira, que a pessoa está só chamando atenção. Não, a gente tem que ficar pertinho, a gente tem que realmente acolher, perguntar por que ela faz tanto isso, e quem sabe realmente procurar um motivo, né? Procurar atendimento com um profissional de saúde, para a gente poder entender por que está acontecendo, para que a gente evite de acontecer mais uma vez. E a gente sempre fala aqui que as pessoas não devem comer muito doce. É o excesso, viu? Porque um pouquinho de doce todo mundo merece, né? A vida fica mais doce quando a gente come doce. E bolo do pote, pensa numa cor boa. O melhor bolo do pote, mini donuts, brownie e outras delícias, você encontra no Doce de Mãe Delivery. Faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp 98846 6044, 98846 6044. Ou então você segue no Instagram @doce.d.mãe21, @doce.dd.mãe21. E aí você pede o seu Doce de Mãe Delivery, maravilha. Bom, tem aí uns áudios, não é isso? Vamos à próxima pergunta em forma de áudio. Olá, doutor Pélix, bom dia. Me chamo Marilene, aqui de Barbalha, Marilene, França. E tomo um remédio controlado, dou 2 comprimidos de manhã, por nervo, tô com problema de nervo, ansiedade. E também com a depressão muito profunda. Sinto muita dor de cabeça. Hoje mesmo não, mas sinto dor de cabeça no rosto. Só no meu rosto todinho. Uma dor horrível, insuportável. E gostaria de saber se um dia eu vou ter cura dessa depressão que está tão profunda. Tenho um ex-marido que bebe também, ele frequenta sempre a minha casa, eu me preocupo muito com ele. Tem dia que eu mesmo com a voz tão cansada que não aguento nem falar, sinto até no meu corpo. Hoje eu amanheci com muita dor de cabeça no rosto. E é porque eu tô tomando remédio, tomo 2 comprimidos de manhã. Tomo 6 horas da noite, tomo outro para dormir. Ultimamente eu estou vivendo de remédio, mas Deus me fortalece. E eu não penso em suicídio, eu só penso em ficar boa. Eu gostaria de saber se um dia eu vou ser curada dessa doença. É tão horrível que me maltrata tanto. Porque se a cabeça da gente não tá boa, o corpo padece. Às vezes eu digo que eu tô vivendo de remédio. Gostaria de saber se um dia eu vou ficar boa. É o que eu peço a Deus todos os dias. Tenha um bom dia, abençoado por Deus. Bom dia, querida. Ainda bem que você mandou essa mensagem pra gente. Talvez seja realmente uma luz que a gente enxerga que você está querendo melhorar. Você quer melhorar, você não quer ficar desse jeito, você está se esforçando, a gente nota que você está fazendo de tudo para você melhorar, ainda bem que você está fazendo isso. Infelizmente, nem tudo depende da gente. Não só para esses problemas de saúde, mas também para outras coisas. A gente realmente precisa de ajuda. Tente não enfrentar tudo isso sozinha. Talvez você não consiga apenas sozinha. Os medicamentos ajudam, a gente falou um pouquinho sobre eles. Tem muitos medicamentos bons que não são tarja preta, que não engordam, que vão te ajudar.
Só que só remédio realmente não adianta tanto, né? Você mesmo disse que está tomando, né? Parece que você já está indo para o médico, tudo bem. Se ele for um bom médico, ele vai te ajudar. Só que talvez só medicamento não vai te ajudar tanto, você precisa de mais ajuda. Além da parte espiritual, além da parte religiosa, pode ser muito importante que você peça ajuda a seus familiares para que você frequente um bom psicólogo. Só o bom psicólogo vai te receber todas as semanas, vai conversar com você, vai tentar elaborar métodos, jeitos, coisinhas para te ajudar nessa hora que você acorda com dor de cabeça, nessa hora que você acorda com angústia. O que é que você pode fazer? É melhor ficar deitado esperando melhorar? Ou é melhor fazer alguma coisa, sair de casa, né, tentar espairecer? Tudo isso o psicólogo vai te ajudar. Seria muito bom que você marcasse um bom psicólogo para você ir todas as semanas, para você conversar bem direitinho. Quem sabe juntando tudo isso com sua religião, com sua força, com sua fé, com o remédio, você consiga sair dessa, você realmente fique curada. Mas peça ajuda, querida, que a gente tem muita esperança de a gente ver você melhor daqui a alguns meses. É isso aí, muita gente sofrendo, mas existe a ajuda médica, psicológica, religiosa, familiar, amizade, tem muita coisa boa no mundo para ajudar uma pessoa que está sofrendo, seja de uma doença física, seja de uma doença da mente, como depressão. A gente falou da festa de Jamacaru, o tema é Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. É a festa Nossa Senhora das Dores de Jamacaru, Missão Velha. Hoje tem a meditação da primeira dor de Maria, a apresentação de Jesus no templo e a profecia de Simeão sobre Jesus às 19 horas, 19h30 Santa Missa, noitários carregadores do pau da bandeira, pastoral do dízimo, comunidade Serra do Mãozinha, Olho d'Água, Gameleira dos Machados, convidado Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura e Turismo, Escolinha de Futebol Santa Luzia e da Rádio Jamacaru FM. Festa de Nossa Senhora das Dores, Jamacaru. Tem outro áudio, não é isso? Vamos para o segundo áudio. Bom dia, Berg, bom dia, doutor Périco Vasconcelho e bom dia, doutor José Vasconcelho. Eu quero saber porque eu tomo aprosalan e eu sinto um formigamento nas mãos. Às vezes eu acordo e minhas mãos tá no congelador. Aí eu tomo aprosalan e flometetina, eu não sei dizer o nome direito. E eu queria saber por quê, se é por causa da medicação ou se é a circulação. Socorro da Comunidade das Malvinas. Pronto, querida, tudo bem? Olha, pode ser legal que você realmente volte, né, no médico que tem te visto todos os meses. O formigamento nas mãos podem ser sinal de ansiedade. Quando a gente fica preocupado, as mãos da gente formigando, ficam geladinhas, como você falou, ficam até mesmo se tremendo. Mas se você tem sentido isso todos os dias, nos mesmos horários, e você já está fazendo o tratamento, pode ser que realmente não seja tanto dos remedinhos, não. Pode ser que seja legal você voltar no médico que tem te visto. Tenha cuidado só um pouquinho mais com esse alprazolam, né? A gente conversou sobre ele. O alprazolam é tarja preta, a pessoa não pode tomar por muito tempo. É mais um motivo para você voltar no médico que te vê, porque o médico vai dizer até quanto tempo você vai precisar fazer uso desse remedinho. O segundo remedinho parece ser um que a gente também conhece, ele é muito seguro, mas é sempre bom voltar no médico todos os meses ou de 2 em 2 meses para conversar, para se consultar, para ver como é que está. Junto com isso, já que você está tendo toda manhã, quem sabe a gente modifica um pouquinho da manhã da gente, além de escutar a Rádio Padre Cícero, né, que a gente já fica muito bem escutando, daqui a pouco tem missa, mas quem sabe tomar banho de sol, quem sabe fazer uma caminhadinha, fazer uma alimentação saudável com muita fruta, sem muitos doces, sem muita comida gordurosa logo de manhãzinha cedo. Eu acredito que esses tremores, né, esse formigamento vai melhorar.
quando a gente muda nossos hábitos, quando a gente deixa as coisas mais saudáveis, sem muita fritura, sem muito doce, sem muita coisa artificial e mais coisas naturais, a gente tem mais chance de ter uma vida melhor. Quem sabe tudo isso se modifique, mas tente voltar para o seu médico. Dicas de saúde, assunto Setembro Amarelo. Daqui a pouco o psiquiatra e o médico do sono, Dr. José Pérez, vai falar um pouco sobre a dificuldade de dormir, se tem alguma relação com esses grupos de riscos também, de suicídio. Mas uma pessoa chamada Zeuda, ela diz que no final de 99 teve uma depressão profunda, chegou a pesar 35 quilos. E ela falou que tentou suicídio por meio de enforcamento. Passou um tempo cuspindo sangue, inchada, com o branco do olho vermelho e a marca da corda no pescoço. Graças a Deus não ficou dependente de medicamento, foi curada com a graça de Deus e muito esforço. Não foi fácil, mas conseguiu. Só que de vez em quando tem recaídas. Gostaria de saber se ainda posso voltar a ficar depressiva novamente ou se preciso tomar algum medicamento. Vai fazer 60 anos daqui a um mês. Dr. José Pérez. Que beleza, Zeuda. Já deixo nossos parabéns, né? Daqui a 30 dias está completando 60 anos de vida, né? Zeuda, infelizmente, sim, não só você, todo mundo tem chance de ter um episódio de depressão. A maioria das vezes, o episódio de depressão é um episódio leve, que a pessoa se sente muito mal, tem pensamentos sobre a própria morte, mas a pessoa realmente, com muito esforço, consegue melhorar. Talvez tenha acontecido isso com você, mas infelizmente existem episódios mais graves de depressão. Tomara que isso não aconteça com você e você voltar a ter um episódio tão ruim como você teve. Mas caso você note, Zeuda, que você está ficando mais tristinha, que você está ficando mais sensível, que você está ficando mais irritada, tipo assim, quando tem barulho em casa, não gosta, né? Quando se incomoda com coisas que antigamente não se incomodava, Zeuda, pode ser legal você pedir ajuda, sabe? Tenta marcar um bom psicólogo, ou então um médico psiquiatra, ficar pertinho de quem você gosta, exercício físico, tomar banho de sol, para que a gente possa pelo menos prevenir, evitar, né? Prevenir é melhor que remediar, né? Como as pessoas sempre falam. Então, quem sabe a gente visitar antes que a gente esteja muito, muito mal, a gente evita de algo pior acontecer no futuro. Então, a gente já deixa teus parabéns, Zeuda. Tomara que você consiga melhorar de tudo isso e não volte àquele episódio de depressão que infelizmente você já teve. Graças a Deus você conseguiu melhorar. Dr. José Pérez, a dona Socorro do Salgadinho, ela quer que relate um pouco sobre depressão e preconceito. Preconceito com as pessoas que sofrem de depressão. Exato, dona Socorro. Infelizmente isso acontece muito, né? As pessoas têm aquela falsa ilusão que uma pessoa que está com depressão, na verdade, é uma pessoa que não queria estar bem. Parece que a pessoa está inventando. Parece que a pessoa queria estar daquele jeito e a gente sabe que não é, né, Socorro? A pessoa que está com depressão, a pessoa é muito forte, porque a pessoa se sente muito mal, não sente energia. É como se a pessoa tivesse uma anemia, aquelas anemias bem graves que todo mundo já deve ter tido um pouquinho quando era pequeno, que a pessoa não consegue fazer nada, ou quando a gente está com febre, que a gente não consegue nem levantar da cama. Isso é uma pessoa mais ou menos que tem depressão, só que a gente vive isso todo dia, sem energia, com muita tristeza, com muita angústia, com muita dor de cabeça, com muita náusea. Todos os dias a gente se sentindo assim, a gente realmente não consegue trabalhar, a gente realmente não consegue estudar e fazer as coisas que a gente gostava. Então, infelizmente, as pessoas têm esse preconceito, ficam falando mal, só que isso que é bobagem. A gente precisa se afastar dessas pessoas, que essas pessoas não sabem o que estão falando, e quem sabe aconselhar, pedir para assistir algum vídeo no YouTube. Tem muitos médicos e psicólogos falando sobre depressão no YouTube, no rádio, né, como hoje, para que essas pessoas possam melhorar e ficar pertinho, Socorro, de pessoas que não têm preconceito, pessoas inteligentes, que sabem que depressão existe e que essas pessoas vão ajudar a gente. Então, quem sabe orientar, né, as pessoas que têm esse preconceito bobo e ficar pertinho de pessoas boas que vão lhe ajudar, que aconselham a gente para o bem. O José Sinésio é o Zezinho, sempre nosso ouvinte, né? Participa sempre do nosso programa e deseja bom dia para mim ou para você também, viu, José Sinésio? Deseja bom dia a todos que fazem o programa Dicas de Saúde e aos entrevistados. Desejando um feliz e abençoado domingo para você também, Zezinho.
Tem mais um áudio, não é isso, Josenberg? Para a resposta do Dr. José Péricles, psiquiatra. Doutor, sou a mulher daqui da Missão Velha. Não vou falar meu nome. Olha, tá com mais de 8 anos que eu tô na Zepam. Aí eu dormi a noite toda. Agora só posso tomar uma banda. Se eu tomar eu não durmo, eu tenho só uma banda. Aí eu durmo até a madrugada. Aí passo até de manhã acordada. Mas se eu não tomar, eu não durmo de jeito nenhum. Eu já sinto muita dor de cabeça. Aí por causa de eu passar a madrugada até de manhã acordada, eu já amanheço com dor de cabeça. Mas se eu não tomar um remédio, eu não durmo. E já faz muito tempo. Se eu deixar de tomar e passo uns 3 dias de tomar, eu me dou mal. Aí eu tomo porque sou quase obrigada a tomar esse remédio, mas não dou mais lidando com ele de jeito nenhum. Aí o doutor passou diazepam, eu também não me dei com ele de jeito nenhum. Eu fiquei com fadiga nas pernas, fiquei sem sono, tudo, aí não conseguia tomar não, ainda tomei 2, ainda não tomei, não conseguia tomar não. Aí o que eu posso fazer? Porque a gente não pode viver sem dormir. Aí se eu não tomar esse remédio, eu não durmo de jeito nenhum, nem até a madrugada. Eu já tenho 71 anos e eu fico até a hora que eu me acordar, eu amanheço o dia acordada. Aí já amanheço com dor de cabeça. Eu queria saber o que eu posso fazer. Isso, querida. Obrigado pela sua mensagem. Realmente, eu concordo com você. Viver sem dormir é impossível, né? A gente tem que dormir. Dormir não é só descansar. Quando a gente dorme, realmente a gente restaura nossa energia, a gente joga tudo de ruim para fora. As impurezas que a gente acumula durante o dia, a gente joga para fora durante o sono. E é importante sim a gente dormir. É uma pena que você não tem conseguido dormir bem. E infelizmente, pelos 2 remedinhos que você está me dizendo, nenhum dos 2 eles são indicados para insônia crônica. Apesar deles darem sono, quando você toma você fica um pouquinho com sono, mas eles não servem assim para insônia crônica, mesmo eles dando um sono. Existem outros medicamentos que são sim indicados para insônia crônica e existem também outros tipos de terapias que são indicadas para insônia crônica. O que eu indico para você é o seguinte: tente dormir em horários regulares, todos os dias no mesmo horário, você ir para a cama. Tente se acordar sempre no mesmo horário. Tente evitar cochilar muito de dia. Você que me falou que está com sua idade, então que você cochile no máximo 10 minutos, 20 minutos no máximo. E não fique cochilando, deitado o dia inteiro. Tomar banho de sol também ajuda. E voltar no médico que você já foi. Infelizmente ele trocou um tarja preta por outro tarja preta. Então pode ser legal que você volte no médico dizendo que não deu certo, para quem sabe ele iniciar um tratamento de verdade. Como você é daí de Missão Velha, você pode procurar ou a unidade básica de saúde para se consultar, e se o médico tiver dificuldade de lhe ajudar, quem sabe ele encaminhe para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que funciona bem, funciona de jeito legal e pode ajudar você e outras pessoas, tá bem? Então peça ajuda, vamos tentar voltar a dormir bem, que vai te ajudar muito para não ficar com essa dor de cabeça, não ficar tão irritadinha durante o dia. Muito bem, dicas de saúde com o psiquiatra, médico do sono, Dr. José Péricles. Mais um áudio, Josenberg, vamos ouvir mais um ouvinte. Sim, eu esqueci de informar meu nome aí, eu sou Cícero Rodrigues Ribeiro, resido em Abaiara. Aí o Dr. José Péricles, que é o psiquiatra, quando ele ouvir esse áudio, ele vai saber que é eu, sou o paciente dele. Estou aguardando atendimento com a esposa dele para a gente fazer o uso desse aparelhozinho ortodôntico. Isso, eu lembro de você sim, tudo bem? Então, esse aparelhinho ortodôntico, ele serve para pessoas que possuem apneia do sono. A apneia do sono é uma doença muito comum. 32% da população do Brasil pode ter apneia do sono, que é caracterizada por sonolência. Não sabe quando a gente dorme a noite inteira e mesmo assim no outro dia está cansado. Também é caracterizado por ronco.
roncar, muita gente ronca, né? E tem gente que ronca muito, muito alto. Roncar não é normal. Tem muita gente que pensa que roncar é bom, mas roncar não é bom. Roncar pode ser sinal de sofrimento pro pulmão. O pulmão sofre quando a gente ronca e o coração da gente sofre quando a gente ronca. Então tem alguns dentistas, infelizmente não são todos, que fazem um aparelhinho especial para a pessoa realmente voltar a dormir bem, aumentar o espaço aéreo, aumentar a garganta, por assim dizer, para que a pessoa volte a dormir bem sem roncar. Então nos próximos dias ela sim vai falar com você, a gente faz alguns atendimentos sociais para ajudar a população, para que a gente possa voltar a dormir bem, sem roncar e se sentir bem no outro dia, que é o principal para a gente poder trabalhar, estudar, viver bem e feliz pertinho de Deus. Dicas de saúde, muitas festas, né, religiosas, nossa região, festa de São Francisco, paróquia São Francisco das Chagas, bairro franciscano aqui do Juazeiro. Hoje, dia 19, continua a festa, tantas outras. Também temos outro aviso aqui, vamos passar logo. É a festa de Santa Terezinha, paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui na nossa paróquia. E essa festa tem como tema Santa Terezinha, verdadeiro exemplo de amor e diálogo com Cristo. É isso aí. Então, ela vai se estender até o dia 22 de setembro, não é isso? E no dia 22 de setembro, a missa vai ser presidida pelo Padre Cícero Oliveira, o pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus. O Dr. José Péricles falou sobre o Setembro Amarelo, sobre a conscientização do suicídio, e está falando agora sobre o sono, a importância do sono. Mas vamos para mais um bloco cultural, Josenberg. Depois ele vai falar mais um pouco sobre insônia. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. O ouvinte de muito tempo, de muitos programas, é a Maxilene, nossa amiga Maxilene, ela que é do bairro José Geraldo da Cruz. Ela deseja bom dia para você também, Maxilene. Ela tem problemas, distúrbios, né? Esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, mas é resiliente, graças a Deus. Existem pessoas que ajudam e outras que discriminam, é verdade. Toma remédio, sim, porque precisa. E sou acompanhado por um excelente psiquiatra, Dr. Vitor Hugo. Esteve aqui o Dr. Vitor Hugo Pedrosa. Mas ela diz, a Maxilene, que o espiritual é muito importante. E como é, né, Maxilene? Depressão não é brincadeira. Comente, Dr. José Pérez, por favor, para Maxilene, sobre os problemas dela e a batalha que ela enfrenta. Exatamente, Maxilene. Ainda bem que você colocou isso pra gente, né? Que você é resiliente, né? Resiliente é aquela pessoa que, apesar dos problemas, consegue viver, consegue vencer, consegue mudar o pensamento. Isso é muito bom. Realmente, a depressão pode permanecer nas pessoas por mais tempo, dependendo de outras. Como a gente tinha falado no início, a maioria das depressões não são tão graves assim. Infelizmente, em você, ela é um pouco mais grave, um pouco mais complicada. É importante que você realmente faça uso, né, dos medicamentos quando eles são bem indicados. Vá para o médico, vá para o psicólogo, para que realmente você consiga continuar vivendo bem como você já está vivendo, fazendo os trabalhos de igreja, assistindo os programas aqui da Rádio Padre Cícero, e você tem conseguindo vencer, Marcelo. Parabéns. Tomara que você continue nessa e sempre melhorando, e também indicando, né, não só o programa, mas indicando realmente os trabalhos, né, e para que a gente possa viver melhor. Pessoas que sabem que a depressão existe, que já passaram por isso, podem aconselhar pessoas que estão passando por depressão e nem sabem que existe. Então talvez você, Maxiliane, seja essa pessoa que vai poder difundir a luz, né, difundir palavras boas para quem está sofrendo hoje com depressão. Parabéns. Dicas de saúde, chegando às perguntas. Mais uma é a pessoa que já participou há pouco
e ela quer saber quanto custa uma consulta com o Dr. José Péricles. Ela diz que está muito irritada, às vezes chora por nada, principalmente por coisas que não pode dar jeito, e ela também sofre com o desprezo dos filhos. As pessoas me veem, diz ela, como uma pessoa ruim e não como uma pessoa que precisa ser ajudada. Qual o contato aonde atende o Dr. José Péricles? O contato para ela saber sobre a questão da consulta, eu vou passar para o Josianberg e ele poderá lhe responder, viu, dona Zeuda? É o contato onde o Dr. José Péricles atende. Isso, dona Zeuda. Eu confesso que eu nem sei quanto é a minha consulta, quem sabe é minha esposa. Isso daí realmente eu não domino, mas eu faço atendimentos, né, aqui em Juazeiro do Norte, na Gastroclínica Vasconcelos. O telefone é 3511-0305 e também deve ter o WhatsApp, né? Mas, dona Zeuda, infelizmente isso tem acontecido com a senhora, né? Tomara que a senhora consiga melhorar de tudo isso para ter contato com seus filhos, enquanto os seus filhos não conversam tanto assim com a senhora, já que a senhora disse isso pra gente. Quem sabe a senhora pedir ajuda para outras pessoas de sua família, ou então também para as amigas, né? Tem pessoas que têm muitas vizinhas, que têm muitas pessoas queridas. Quem sabe a gente realmente conversar com quem a gente gosta, a gente se sente um pouco melhor, até a gente realmente conseguir ajuda médica e também psicológica. Dicas de saúde, a Ana do São José parabeniza o nosso programa e quer saber, Dr. José Péricles, quais os primeiros sintomas da depressão pós-parto? Isso, Ana, muito boa pergunta. Muitas mulheres, depois que passam, né, pela gravidez, podem sentir a depressão pós-parto, só que mais do que a depressão pós-parto, a gente tem um período depois da gravidez que a gente chama de blues puerperal. Blues puerperal é como se fosse uma depressão, só que não chega a ser uma doença, né? Ela é considerada fisiológica, que ela é muito semelhante à depressão, os sintomas são bem parecidos. A mulher fica mais paradinha, ela fica mais tristinha, aquele gosto que ela imaginava ter com o filhinho, né, que está nascendo, ela não sente tanto, se sente mal por não estar tendo aquele amor muito grande que toda mãe fala que tem com o filho. Ela fica mais chorosa, ela fica mais sensível, ela não dorme bem e perde o apetite. Isso dura mais do que um dia, isso dura uma semana, isso dura 15 dias, para que a gente possa imaginar que a mulher está ou não está com a depressão pós-parto. É importante pedir ajuda, porque infelizmente depressão pós-parto também é vinculado a taxas, né, de mortalidade mais graves e também de cuidados perinatais, né, com a criancinha um pouquinho mais debilitados. Então, identificando esses sintomas, né, de tristeza, mais paradinha, mais sensível, mais chorosa, mais ansiosa, o médico, o profissional de saúde vai pedir alguns exames para ver se está tudo legal e, quem sabe ou não, fazer uso de algum tratamento, seja com remédio ou não. Nem sempre é só com remédio não, diferente do que muita gente pensa. O importante é realmente ir para a consulta, ir para o médico, ir para o profissional de saúde para descobrir se tem ou não tem algum probleminha parecido. Dicas de saúde. E a situação da pandemia no Cariri, no Juazeiro, no Ceará, no Brasil, no mundo? No Juazeiro melhorou bastante, graças a Deus. Faz 3 dias que não tem registro de mortes. Nessa semana última foram 2 mortes, semana passada também 2, quer dizer, há um equilíbrio. Esperamos desaparecer, né, totalmente essas mortes, como já desapareceu em várias partes do mundo. Em relação a casos novos, nessa semana teve 12 no Juazeiro, 12 casos novos, todo dia tem em torno de 12 casos novos. Semana passada eram 19, portanto diminuiu 39%. Tomara que continue diminuindo, né? E a hospitalização, tem 4 pessoas internadas no Juazeiro com Covid-19. Semana passada eram 8, portanto uma diminuição de 50%. Mas tem 42 pessoas em isolamento domiciliar. Portanto, tem no mínimo 46 pessoas com Covid hoje no Juazeiro. E ainda é muita coisa, por isso que devemos ter cuidado. No Ceará também a coisa melhorou. No Ceará como um todo houve uma diminuição de 38% de mortes nos últimos 15 dias. No Brasil,
houve uma estabilização depois de cair tanto as mortes, está numa média de 565 mortes por dia, continua caindo, mas não tão rápido como antigamente, e o número de casos vinha caindo, né, devagar também, porque não é mais tão rápido, já fazem 2 semanas que caiu bastante, então ficou menos. Porém, ontem o Rio de Janeiro contabilizou mais 100 mil casos de diagnóstico, que foi no passado. Aí deu uma subida. E também o Rio de Janeiro, por esse problema, ficou 2 dias sem dar os números. Aí também contou as mortes de 2 dias seguidos. Mas mesmo assim está estabilizado e com ainda uma tendência à queda. Existe até estudos já para identificar se realmente foi uma queda definitiva ou se há o risco de voltar, né? Uma terceira onda no Brasil, que caiu bastante. Alguns estados não resistem a mortes já há alguns dias, o que dá uma esperança que a vacina realmente seja a causa dessa diminuição, né, de mortes no Brasil. E a pergunta é: o que explica essa queda rápida de Covid-19 na América do Sul e no Brasil, que era uma queda bem lenta e de repente passou a ser bem rápida? Seria a vacina? Seria as pessoas que já tiveram? Porque a América do Sul foi um dos continentes que teve mais, né? Teve mais Covid. Então seria a imunidade, porque já teve a doença, seria a imunidade pelas vacinas, a soma das duas. Enfim, o que importa é que realmente está diminuindo. Em algumas partes do mundo está vivenciando a terceira onda, como Estados Unidos, Reino Unido, na Europa, e Israel também na Europa. Mas algumas regiões do mundo, como o nosso Brasil, nossa América do Sul, diminuiu bastante. Só para vocês terem uma ideia, os casos confirmados em alguns países chega, por exemplo, país menor que o Brasil, 8 casos dias na Argentina, 6 casos dias na Colômbia e por aí vai, né? Então houve uma diminuição fantástica, graças a Deus, tomara que continue assim. Chegando mais pergunta para o médico psiquiatra José Péricles. Uma pessoa, já que ele está falando sobre sono, uma pessoa quer que fale sobre o ronco, né, no sono. Ficou muito preocupado quando ouviu um dia o Dr. José Pérez citar que o tal do ronco podia ser perigoso. E essa pessoa ronca tanto que, segundo a esposa dele, nem consegue ficar do lado dele, não consegue dormir. Nem ela, nem os filhos no outro quarto. O outro filho do outro quarto escuta. Ele é um filho de Deus, não quer se identificar, quer que comente sobre esses roncos. Olha aí. Então, o ronco é muito comum, né? Antigamente se pensava que roncar realmente era bom. Antigamente o pessoal falava, tá dormindo tão bem que tá roncando, né? E aí a gente gostava muito quando isso acontecia. Só que aí os anos foram passando, a medicina foi ficando mais moderna e a gente começou a identificar que o ronco, ele pode estar atrelado a algumas doenças. Existem muitas condições que causam ronco. O nariz pequenininho, desvio de septo, alguma malformação no nariz. Só que a principal causa de ronco, acompanhada de sonolência, mesmo a gente dormindo muito de noite, a gente ainda fica assim meio sonolento, principalmente depois do almoço, é uma doençazinha chamada apneia do sono. Essa apneia do sono, infelizmente, pode ser perigosa, principalmente quando for a apneia do sono moderada e grave. Essa apneia do sono está atrelada a doenças cardiovasculares, como hipertensão, como infarto do miocárdio, morte súbita, arritmia cardíaca e também condições metabólicas como obesidade e síndrome metabólica. Então a pessoa que ronca, se roncar muito alto, se tem sonolência, às vezes dificuldade de concentração, modificação no humor, às vezes uma insôniazinha, se acorda com o próprio ronco, então é importante pedir ajuda
procurar, se a cidade tiver, né, um médico do sono. Se a cidade não tiver um médico do sono, procurar o otorrinolaringologista ou pneumologista. Muito possivelmente ele vai pedir um exame chamado de polissonografia, que é também conhecido como exame do sono. A pessoa dorme uma noite com alguns aparelhos para ver por que será que a pessoa ronca tanto, né? E com esse aparelho chamado de polissonografia, o médico vai facilitar para fazer o diagnóstico, para saber de onde é que está vindo esse ronco. Então é importante pedir ajuda ou para o médico do sono, que é o ideal, né? Ou para o pneumologista ou otorrinolaringologista. Dicas de saúde, ainda sobre o Juazeiro. O vacinômetro diz que já 248.952 pessoas já foram vacinadas, pelo menos uma dose, né? Quer dizer, praticamente a população do Juazeiro quase já recebeu pelo menos uma dose, né? Isso é importante. A primeira dose foi em 171.132 pessoas e a segunda dose já em 72.670 pessoas. O Brasil, mais de 80 milhões de pessoas já receberam a segunda dose no Brasil. Isso significa mais de 37%. A primeira dose, 141 milhões, são mais de 66%. Totalizando mais de 221 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose, e a média de dose por dia é em torno de 1.500, 1.600 doses por dia, o que dá a impressão de que realmente está toda a população acima de 18 anos recebendo. E agora já está os adolescentes recebendo. Aqui mesmo no Juazeiro você já pode fazer o cadastro, viu? Pessoas a partir de 15 anos. 15 anos. De 15 a 17 anos faz o cadastro para se receber na quinta-feira. Outro faz o cadastro para quarta-feira, outro também para quinta-feira. Outros fazem para terça-feira, tudo de 15 a 17 anos. Outro para sexta-feira. E até para segunda-feira agora, amanhã. Entendeu? Então todo dia vai ter vacinação desde que você faça o cadastro, né? Então isso é bom, né? Tá avançando. Sobre o exame do sono, polissonografia. Esse exame, antigamente, você teria que ir numa clínica, teria que dormir a noite toda na clínica para fazer esse exame tão importante que é a polissonografia. Ainda hoje existe esse exame muito importante na clínica, mas existe também uma forma de fazer na própria residência da pessoa que quer saber por que não dorme bem, ou se tem apneia do sono, se tem roncos de mais ou de menos. Ou seja, tem uma polissonografia domiciliar. Fale sobre isso, Dr. José Péricles. Isso, muitas pessoas que sofrem de insônia, às vezes mesmo tomando remédio, mesmo tentando fazer algum tipo de tratamento, terapia, acabam não voltando a dormir bem, e o médico solicita a polissonografia, o exame do sono. Que existe alguns tipos desse exame, né? Existem variantes. O padrão ouro, né? A melhor tipo de polissonografia é a polissonografia laboratorial, que o paciente vai para uma clínica, leva pijama, leva travesseiro, para tentar imaginar, simular uma noite de sono normal de casa, só que numa clínica, né? Com as coisas lá da clínica, a pessoa coloca vários aparelhos pelo corpo, tem uma técnica que fica com a pessoa a madrugada inteira, a pessoa dorme e vai para casa, o médico vai fazer o laudo. Sendo que, infelizmente, é um exame muito custoso, não são todos os planos de saúde que cobrem, né? Pelo SUS mesmo, aqui no Juazeiro, infelizmente não faz esse exame, é uma tristeza muito grande. Muitas cidades pelo Cariri também não cobrem esse exame. Para tentar contornar isso, existem variações desse exame. Existe um exame um pouco mais em conta, um pouco mais, né, barato, né, que quando ele é bem indicado, ele consegue realmente substituir a polissonografia laboratorial. Só que não são para todos os casos. São para casos como o do colega, né, que ele colocou, que tem um ronco um pouco mais forte. Esses casos, sim, dá para fazer essa polissonografia mais facilitada, né? Que a pessoa leva o aparelhinho, dorme em casa, às vezes é até melhor, né? Em vez de dormir, né, fora de casa, e ele acaba fazendo ali o exame. Diferente daquela pessoa que não ronca tanto,
tanto, que tem uma insônia diferente, ou então que se mexe muito durante a noite, essa realmente é melhor a polissonografia na clínica. Mas para um paciente que tem um ronco muito forte, que tem realmente parar de respirar durante a noite, tem uma sonolência muito alta, a polissonografia domiciliar resolve bastante, e tem muitos lugares aqui no Juazeiro que fazem esse exame hoje. O tratamento dos distúrbios de sono, que são diversos, portanto o tratamento ele deve ser individualizado. Medicamentos, e no caso da apneia do sono tem esse aparelho. É desagradável, é desconfortável o CPAP, ou ele já está diminuindo de tamanho, ficando menorzinho para não incomodar, para dormir? Isso, depende muito do grau da pessoa ter a apneia do sono. Existem pessoas que têm a apneia do sono leve. Eu mesmo tenho a apneia do sono leve. Eu preciso usar um aparelhinho que o dentista faz, alguns dentistas fazem. Teve um colega que mandou mensagem há uma meia horinha atrás que ele também vai precisar usar esse aparelhinho, junto com outras medidas, perda de peso, dormir mais elevado, né, que são modificações posturais. Já para a apneia do sono moderada e principalmente a apneia do sono grave, um dos tratamentos principais é esse que o senhor falou, chamado CPAP. O CPAP é muito bom, ele realmente salva a vida das pessoas que têm apneia grave, mas ele é desconfortável, a gente não pode dizer que não. Principalmente no primeiro mês. O primeiro mês é como se fosse um namoro, né? A pessoa está olhando ali o CPAP, usa um dia, não usa, até que se acostuma. Pessoas que estão usando CPAP há 3 meses, 4 meses, praticamente nem sentem mais o CPAP, porque realmente se acostuma e dorme. Outros pacientes, infelizmente, vão sentir um pouco mais de incômodo, por isso as empresas que fazem CPAP desenvolveram tecnologias. Então tem máscara mais simples, máscara que pega apenas o nariz, máscara que é de silicone, que incomoda menos. Então, à medida que os anos vão passando, os CPAPs vão ficando mais modernos, as máscaras vão ficando melhores, para que a pessoa realmente possa usar com segurança, possa usar por mais tempo sem se incomodar. O tratamento da apneia, além do CPAP, né, para apneia grave, existem cirurgias. No futuro vai existir remédio, infelizmente hoje ainda não existe, mas tudo isso para evitar as complicações de uma doença tão grave, tão prevalente, que é a apneia do sono, que precisa de tratamento para que a pessoa realmente não tenha problemas cardíacos no futuro. E quanto aos remédios, se uma pessoa tem uma insônia que é para chegar ao sono, o sono não chega, existe um medicamento que induz o sono, e quando é aquela pessoa, como foi dita aqui, uma das ouvintes, dizendo que dorme, mas acorda, tem aquele sono inicial, mas acorda na madrugada, aí já é outro tipo de remédio? Isso, outro tipo de insônia, outro tipo de remédio, depende muito da causa da insônia e depende muito do tipo mesmo, né? Existem 3 tipos básicos de insônia. A insônia inicial, que é aquela pessoa que tenta e não pega no sono. Existe a insônia de manutenção, que é aquela pessoa que até pega no sono, só que ela fica se acordando a madrugada inteira, 4, 5, 6 vezes de madrugada, é a insônia de manutenção. E existe a insônia do tipo despertar precoce, que é aquela pessoa que começa a dormir, dorme a noite toda, só que acorda 3 da manhã, acorda 4 da manhã, e antigamente acordava bem mais tarde, né? Então esse tipo de despertar precoce é outro tipozinho de insônia. Existe medicamento para cada tipo desse de insônia. Não é um remédio para todo mundo, não. Por isso é importante passar realmente no médico que entenda, né, um pouco mais de sono, para poder se averiguar isso. Até porque, na maioria dos casos, sequer remédio vai precisar. Existem outros tipos de tratamento, como a terapia cognitivo-comportamental voltado para insônia, e a famosa higiene do sono também ajuda bastante. Então, realmente, passar por avaliação especializada no sono é muito importante, né? Porque muita gente dorme mal. 30 a 35% da população mundial hoje dorme mal. É muita gente que dorme mal, e, infelizmente, insônia pode acarretar outros problemas, além do cansaço, além da irritação, além da sonolência que a gente tem no outro dia. Chegando ao final do programa, mas eu vou querer que você reforce, Dr. José Péricles, onde se faz um atendimento, onde faz uma consulta, local de atendimento, se é só consultório, se existe algum CAP, se existe algum hospital escola que você participa.
Isso, pessoal, queria agradecer, né, mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui, não só do Dicas de Saúde, mas também na Rádio Padre Cícero, né? De vez em quando eu recebo o convite, né, para participar de algum programa que acontece de tarde. Então é sempre muito bom a gente falar com vocês, agradecer todo mundo que está nos escutando. Então eu trabalho em alguns lugares, vamos lá. A parte de psiquiatria e medicina do sono eu faço aqui em Juazeiro do Norte, na Gastroclínica Vasconcelos. Eu acredito que o telefone de lá é o 3511-0305, mas no Instagram você encontra fácil Gastroclínica Vasconcelos. Você encontra no YouTube, você encontra no Google também Gastroclínica Vasconcelos. Eu trabalho também, só que não com a parte de sono. Sono eu só faço realmente na gastroclínica. Eu trabalho com psiquiatria em lugares públicos, né? Um deles é na clínica escola da faculdade FMJ, Estácio FMJ, que lá eu tenho meus alunos, que a gente faz os atendimentos gratuitos. Eu trabalho com meus alunos também da Faculdade de Medicina no serviço público de Missão Velha. Queria também mandar um abraço, né, para todo mundo que está nos escutando, que é de lá de Missão Velha, e também para os meus colaboradores, né, meus profissionais, psicólogo, TO, psicopedagogo, atendente. Eu tenho vários amigos lá em Missão Velha que eu trabalho lá, e também trabalho no serviço público de Jardim. Comecei há pouco tempo lá em Jardim, uma cidade muito bonita. Eu estou lá há pouquinho tempo, tem nem um mês, e também é uma cidade muito querida. Queria mandar um abraço para todo mundo que trabalha comigo lá em Jardim, um abraço para minha esposa também, meus familiares que estão me escutando, e queria agradecer mais uma vez o convite para todos que estão nos escutando até agora, né? E que daqui a pouco vai para missa, mas está sintonizado na FM Padre Cícero. Muito obrigado, Dr. José Péricles. Obrigado também o Josenberg, sempre conosco aqui, maior força para conduzir o programa Dicas de Saúde. E que você que está participando, né? Como a Edilene Souza diz que não perde um programa, Dicas de Saúde. Ela diz que toma antidepressivo e está tirando muitas dúvidas hoje. Legal. A Wanda Dantas agradecendo também, dizendo que foi muito esclarecedor. A Miriam Ferreira mandando um abraço para o José Péricles Filho. Muito sucesso para vocês. Obrigado, Miriam. A Helva Costa mandando bom dia pra gente, pra você também, Helva. A Irene Gilvan também parabenizando o programa. Obrigado, Irene. Vocês vão ficar agora com a missa aqui na Rádio Padre Cícero, a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e toda a programação da FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Outra campanha, no caso Setembro Dourado, conscientização de câncer infanto-juvenil, com a doutora Ana Cecília e com o doutor Wagner. Próximo domingo, 7 horas. Um abraço para todos e uma semana cheia de Deus, paz, paciência, esperança, para que passamos dessa pandemia e para que a gente retome nossa caminhada, nossa vida, nossas tarefas, nossos trabalhos em paz. Um abraço, como eu falei, para todos.